Olá, caçadores de hacks, aqui quem fala é o Léo. E aqui é a Leti. E hoje a gente vai trazer um vídeo muito recomendado por vocês. Por vocês não, né? Teve um inscrito nosso que recomendou. Recomendou. Me desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Ele recomendou. E esse vai ser o primeiro vídeo que não vai ser de um rap, né? Um vídeo diferente agora. Exatamente. E vai meio que a gente vai começar a encaixar alguns vídeos sobre anime, né? De teorias, algumas coisas assim, para ver se vocês vão gostar ou não. Então, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, compartilha pra gente saber que vocês estão gostando, E né? recomendo mais também desse tipo, né, pra gente. Exatamente, já deixa nos comentários. Como é 20 minutos de vídeo, vamos dar play, Bora. sem muita enrolação, porque vai ficar um vídeo longo. E no caso, esse vídeo é Hades versus Nikola Tesla, né? Quem Exato. venceria? A gente não leu o mangá, A gente viu o anime, né? a gente só viu o anime, o que tem no anime, então a gente não conhece o Tesla ainda, né? E o Hades, ele já lutou. Acho que Eu não. acho que Ele o Hades perdeu contra o carinha que ele lutou, não contra foi? você. Não, pera, o Hades. Não, o Hades vai lutar contra o rei lá, o Queen. Kim. Que ele. Acho que é isso mesmo. Exatamente. Então a gente não conhece o Hades nem o Nikola Tesla. E esse é do Shakespeare. Shakespeare. Hades e versus Nikola Tesla. Quem venceria, hein? Hades. Vamos ver, né? A gente não conhece, então 3, 2, 1. Dizem Play. por aí que o ser humano tem algumas necessidades fisiológicas básicas que todos buscam naturalmente, como alimento, roupa, repouso, moradia Jojo? e, é claro, a Não. mais importante de todas elas, debate de lutinha de anime. Dizem as lendas que mesmo na China antiga, mesmo no Egito, Crazy na época Frog dos de faraós, ou então quando os humanos ainda estavam começando a se organizar como grupo, as discussões de lutinha de anime já estavam lá, criadas juntas à humanidade no seu berço. Baseado nisso, eu formulei um quadro simples e óbvio, porém Quem nunca, né? Goku ou Saitama? Quem são lá? tem de essencial importância para todos os fãs Goku de Shumatsu Naruto. no Valkyrie, o Quem Venceria, que vai se resumir em debates sobre personagens de Shumatsu no Valkyrie e quem sabe de outros animes no futuro. O plano é cobrirmos todos os possíveis confrontos que o anime pode oferecer, e vocês votaram na aba de comunidade que o primeiro confronto do quadro será entre Nikola Tesla, o filho da luz, Nossa. versus Hades, o rei do submundo. Ele é muito Esse é style, um hein? duelo muito interessante e também muito polêmico. Se fosse pra chutar, na fandom Hades. gringa eu diria que muita gente acha que o Hades vence fácil, enquanto na fandom brasileira a maioria acha que o Tesla é o que vence. Tem gente que acha que ele é top 3 do mangá, né? Vai entender. O jeito que vamos formular essa luta hipotética entre os dois personagens é separando os melhores atributos deles. Vamos passar pelas categorias de força, velocidade, resistência, inteligência, habilidades e matchup. Cada uma dessas categorias com divisões de estatísticas diferentes. Por exemplo, Difícil em força explicar. vamos analisar a força física geral do personagem, a potência de ataque dele, a capacidade destrutiva dele e qualquer outra vantagem que o personagem obtenha vindo de alguma dessas partes. No caso de velocidade, vamos analisar a velocidade de ataque, a velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de esquiva. No caso de resistência, será separado em resistência física, durabilidade, tolerância à dor e estamina. No caso de inteligência, vamos separar inteligência geral, que é conhecimento sobre áreas básicas do saber, como filosofia, física, química, história, etc., e inteligência em batalha, se focando no feito dos personagens baseado na compreensão, percepção e análise dos fatores em batalha. Na categoria de habilidades, vamos nos focar nas, pasmem, habilidades dos personagens. E no matchup eu irei citar como todas essas outras características que eu citei anteriormente se complementam ou interferem na habilidade do oponente. Esse é o resumo, pra quem não entendeu, vai entendendo com o passar do vídeo. Antes de começar a análise, já vou pedindo seu like e a sua inscrição, porque esse vídeo foi bem complicado de se fazer, ele é um dos vídeos mais longos e difíceis que eu já fiz, então coopere aí com a sua inscrição, um like, comentário aquele e não like lá no esquece de canal entrar do no cara server aí do também. Discord do canal, link na descrição. Sim, Agora sim, chega de sim. enrolação e vamos direto pra análise. Indo pro nosso primeiro critério de força, vamos nos focar em força física geral. Essa estatística consiste na força geral do personagem, aquele stat básico que basicamente é usado numa queda de braço e uma colisão simples de golpe que não envolve muita técnica. Tesla tem uma força física muito boa com o seu Super Automaton Beta, sendo capaz de danificar Beelzebub externa e internamente, e ainda lançá-lo para trás. Porém, é inegável que nesse aspecto o Hades é muito superior. Sua força física é comparada com a dos Zeus, e apenas na base de força e de seus geles pesados ele foi capaz de destruir completamente a arena, com até mesmo a poeira dos seus golpes sendo ataques mortais. No caso de potência de ataque, estamos falando do personagem que tem os golpes que causam mais dano em seu oponente.
Pode parecer a mesma coisa que força, mas potência de ataque de um personagem pode envolver outros conceitos além de força, como velocidade, técnica, habilidade ou qualquer outro tipo de variável específica. Eu tô fazendo essa divisão em relação com a capacidade destrutiva, que é o nosso próximo tópico, porque não necessariamente um personagem com alta potência de ataque tem alta capacidade destrutiva e vice-versa. Um personagem com um certo grau de potência de ataque não precisa necessariamente causar feitos destrutíveis no nível da sua potência de ataque, mas ele pode causar danos a personagens que possam resistir a essas tais forças. Ou seja, causar uma pequena quantidade de destruição não é a prova de uma baixa potência de ataque. Agora, voltando ao aspecto de potência de ataque, é meio evidente que os golpes mais poderosos entre Hades e Tesla são os do Rei do Submundo. Os golpes mais fortes em potência do Tesla são o seu PPP e o seu PPP energizado que ele usou para dissipar parte do dano do caos do Beelzebub. Porém, o próprio Senhor das Moscas, com a dor que ele sentiu do PPP do Tesla pós-Tesla Warp, com a dor que ele sentiu no dia que ele lutou com Hades, o que denota a força do Rei do Submundo, já que naquela luta ele nem se esforçou direito, muito menos usou seu principal trunfo, Adesmus. A potência de ataque do Hades aumenta drasticamente com Adesmus, e o seu golpe mais forte, a Icoreus, foi capaz de destruir a Volundia especializada em defesa do Kim, as espaldeiras divinas, como papel, de tão forte que foi o golpe. Graças a isso, é evidente que em potência de ataque o Hades leva vantagem. O próximo critério é a capacidade destrutiva, e essa é simples, o Hades tem toda a vantagem por seus golpes pegarem basicamente toda a arena do Ragnarok, inclusive com a poeira dos seus golpes sendo capazes de machucar levemente seu inimigo no round 7. Tesla até que tem bons feitos em capacidade destrutiva, e o seu PPP tem um alcance considerável, mas o Hades tem muito mais capacidade destrutiva e muito mais alcance nos seus golpes, principalmente com a sua Persephone. Uma pausa, né, antes, né, porque a gente, nesse react, provavelmente a gente ficou um pouco mais... mais quieto também, né, porque como a gente não conhece os dois personagens, então a gente tá tentando pegar um pouco mais pra gente tentar entender, né. E pelo que eu tô vendo aqui, o Hades é um personagem muito forte e que o Kim que ganhou dele, então, deve ser absurdamente forte, tipo, roubado, tipo assim... top 1, top 2 ali do Ragnarok. Sim. Porque pelo que o cara tá falando aqui, o Hades é muito forte. Até o Beelzebub lutou contra ele e falou que ele era, tipo, muito absurdo. Muito então, tipo assim, o Kim deve ser muito roubado. Deve ser, tipo assim, um cara absurdo, porque provavelmente ele teve que matar o Hades, né? Então, não sei se ele só perdeu ou se matou o Hades. Então, tipo assim... Mano, deve ter matado. Então, ele deve ter matado o Hades. Acho que a pessoa precisa morrer no Ragnarok, né? Ele deve ter matado o Hades. Então o Kim deve ser, tipo, muito roubado. Tipo assim, absurdamente forte. Cara, eu tô muito ansioso pra ver. Bora voltar pro vídeo. Kalichoron. Assim como força, velocidade é outra estatística importantíssima para se analisar em um debate. Assim como havia avisado, vamos dividir essa categoria em 4 tipos de velocidade. Velocidade de ataque, velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de esquiva. Para velocidade de ataque, Hades tem feitos impressionantes nessa área. Seus ataques com estocadas são ditos por Handel como jabs pesados, precisos e letais, o que demonstra um perigo neles, e o Kim estava tendo dificuldade em se esquivar. Além disso, os golpes singulares do Hades, como a Icoreus, foi rápido bastante para dar um blitz parcial no Kim, ultrapassando a sua defesa e superando a sua reação por completo. Porém, Tesla tem feitos ainda mais impressionantes nessa área. Temos que lembrar que na sua zona Gemátria, a área antigravidade que o Tesla controla, onde ele levita e acelera do 0 ao 100 de uma só vez, não aumenta nenhuma outra velocidade além da velocidade de movimento. O Hermes explica isso. Porém, graças à forma de combate do Tesla, que dentro da zona Gemátria é PPPs em disparada, os golpes acabam ficando inerentemente mais rápidos. Porém, o melhor feito de velocidade de ataque do Tesla é o com o seu PPP Moebius, uma chuva de golpes tão rápido que pressionaram completamente o Beelzebub e impressionaram outros Enreinhardt poderosos como o Sasaki e o Okita. Graças a isso, o ponto de velocidade de ataque vai pro Tesla. No caso de velocidade de reação, o buraco é um pouco mais embaixo. O Tesla não tem realmente grandes feitos nessa área, ele foi incapaz de desviar completamente nas 2 vezes que o Bell usou as suas asas do diabo, e seus únicos feitos de reação relevantes de verdade são reagir a tempo ao primeiro golpe do Bell e desviar dos Sorafs dentro da zona Gemátria. Quanto ao Hades, ele reagiu a todos os golpes lançados a ele na 7ª rodada. Claro, o Kim não é um personagem destacado pela sua velocidade de ataque, mas o Hades ainda reagiria a todos os golpes, exceto os que eram originários da reflexão do Kim ou quando ele era acertado pela forma da besta do Kim, que era aquela bolha que ele usava para acertar o fluxo de ki do oponente. E por falar em bolha, o Hades tem um ótimo feito de reação envolvendo elas, pois ele foi capaz de reagir imediatamente após recebê-las quando ele conseguia reconhecer onde elas acertavam. Vale lembrar que as bolhas consistem em uma pequena alteração de fluxo de ki do oponente, que destrói qualquer tipo de ataque ou defesa.
Mas quando o Hades se cobriu em sangue, ele era capaz de ver onde a bolha acertava, reagindo a tempo para trocar o sentido do fluxo de Ki e atacar o Kim com sucesso. Por reagir imediatamente a um golpe quase invisível, sem dar tempo nenhum para o seu adversário contra-atacar, e pela falta de efeitos de velocidade de reação do Tesla, esse ponto também vai pro Hades. Agora sobre velocidade de movimento, essa não tem muito o que falar. O Hades tem até bons feitos nessa área, ele cruza a arena do Round 7 para aplicar o seu Ikoreos em Kim em questão de instantes, e na sua luta com o Bell ele chega no chão primeiro que o Bell, mesmo com o Bell sendo lançado e caindo graças ao ataque que ele sofreu do próprio Hades. Entretanto, velocidade de movimento é um dos principais stats do Tesla, que vai de 0 a 100 em instantes graças à sua aceleração zero que foi capaz de cruzar a arena em um piscar de olhos. Então esse ponto agora vai pro Tesla. Agora sobre velocidade de esquiva, essa é uma área... Mas tipo assim, né, mesmo que o Tesla tenha uma velocidade alta, se o Hades tem uma reação mais apurada, então acaba que fica elas por elas, né? Porque se ele vai conseguir atacar e o Hades vai conseguir ter reação suficiente para defender ou sair ou contra-atacar, não faz diferença, né? É que nenhum dos dois, nem Tesla e nem Hades, tem bons feitos. Eles são personagens que tendem a resistir e tancar golpes graças à sua grande resistência e durabilidade, e não a ficar se esquivando. Apesar disso, eu vou dar velocidade de esquiva pro Tesla por bem pouco, já que ele pelo menos esquiva parcialmente de algumas asas do diabo do Bell. Essa é uma área que os nossos dois personagens têm muito destaque, por isso nós vamos ter que nos aprofundar muito aqui. Primeiramente eu vou explicar quais são os meus critérios para definir durabilidade e resistência. Durabilidade define o quão difícil é para danificar um oponente. Bons exemplos disso na mídia dos animes são personagens conhecidos pela sua capacidade de tancar golpes sem tomar nenhum dano, como por exemplo o Kaido de One Piece, o Jirohama de Baki ou até mesmo o Rajun de Shumatsu no Valkyrie. Já a resistência define o quanto de dano você é capaz de sofrer e continuar lutando. Então personagens famosos por apanharem muito e continuarem lutando, como o Luffy de One Piece, o Seiya de Saint Seiya, ou no caso de Shumatsu, personagens como o Adão, são o foco dessa área. Bons exemplos. Por fim, minha definição de estamina é o quanto de tempo um personagem pode se manter lutando ou perdurando e resistindo a efeitos externos. E tolerância à dor é o quanto de dor que o personagem parece sentir com os golpes ou o quanto de dor que ele parece aguentar sem muita expressão. Estabelecidos os critérios, vamos direto para a durabilidade. Nesse aspecto, o Hades até que tem feitos relativamente interessantes, como ser capaz de aguentar ataques poderosos do Kim e dele mesmo refletidos, mas o Tesla tem feitos bem melhores nessa área, sendo capaz de se manter contra golpes de grande impacto como Soraf Val, Soraf Tal e, é claro, o deus do vazio Caos do Bell. Quanto à resistência, esse ponto é um dos principais pontos fortes do Hades, que mesmo com 2 buracos no torso, um braço rasgado e um corte aberto no peito jorrando sangue enquanto sua energia vital era drenada, ainda se mantinha de pé e capaz de lutar. Claro, o Tesla também foi capaz de resistir a grandes golpes do Bell, mas ele teve dificuldades contra as vibrações internas do caos, e até mesmo os golpes mais fracos do Bell acabaram o ferindo consideravelmente. Para a tolerância à dor, o Tesla demonstra sentir bem mais dor e cansaço com os golpes, por mais que ele sempre mostre seu sorriso simpático e carismático, enquanto o Hades se mantém quase que inabalável, mesmo após todos os ferimentos que eu já citei anteriormente, demonstrando cansaço apenas 2 vezes na luta inteira, então o ponto de tolerância à dor vai para ele também. Finalmente, em estamina, o Tesla acabou perdendo sua luta justamente por sua estamina não ser tão alta, que somado com os danos sofridos na luta e as vibrações internas do caos de Bell, acabaram levando ele ao seu limite. Quanto ao Hades, ele foi capaz de lutar por um tempo considerável, mesmo com a sua energia vital sendo drenada, e ainda lutou por uma quantidade indefinida de tempo contra o Bell no passado sem se cansar. Nossa. Alguns podem dizer que essa luta entre Hades e Bell foi rápida, mas vemos que quando o Bell chega no castelo do Hades, no capítulo 72, e quando a luta termina no capítulo 73, tem uma clara diferença de clima, que denota uma passagem de tempo no mínimo considerável, ou seja, o ponto de estamina também vai pro Hades. Aqui será rápido. O Tesla é claramente muito superior quanto o assunto é QI, ou seja, conhecimento de matérias gerais e comuns envolvendo coisas como física, química, história e etc. O Hades não é nenhum burro, a gente sabe que ele é letrado, o que pode parecer idiota, mas tem personagem que a gente nem sabe se ele sabe ler. E tem uma grande experiência e conhecimento, mas o Tesla é provavelmente o personagem com o maior QI da obra, talvez no máximo empatando com o Bell, então o ponto de QI vai pro Tesla. Já em QI de batalha, o lendário QI Battle, as coisas são um pouco mais difíceis de definir. Tesla... Não, por causa que basicamente QI de inteligência, talvez assim, em batalha, tipo assim, de saber sobre matérias químicas e tal, igual nesse primeiro que ele citou, talvez contra uns deuses não faria talvez quase nenhum tipo de diferença nenhuma, a não ser que ele use algumas, tipo igual, ele usa ciência, né? Talvez alguma coisa assim ele vai saber mais
que os próprios deuses para conseguir Entendi. ganhar. Mas, tipo assim, se o deus tem uma inteligência em batalha, ele vê aquele golpe uma vez, se não for um golpe que seja mortal, assim, de uma vez para matar, o deus vai ter uma inteligência suficiente em batalha para conseguir, nas próximas vezes, Não vai funcionar de não novo. vai funcionar. Então, tipo assim, o inteligência em batalha é, tipo, Conta mais. muito mais superior, conta muito mais. Tem bons feitos de QI Battle, aliados com QI, como identificar a origem dos poderes do Bell, além de entender imediatamente o motivo de suas forças terem acabado após o PPP Moebius dele, e também ser capaz de se adaptar e formular uma estratégia que mataria qualquer outro deus, além do Bell, se estivesse no lugar dele. Porém, Tesla não foi capaz de prever que o Bell tinha previsto seu plano, o que acabou culminando na sua derrota. Por outro lado, o Hades é um deus com o maior conhecimento de batalha de toda a obra. É. Além de ser extremamente experiente e versado em batalha, tendo lutado em milhares de batalhas antes, ele tem um domínio completo sobre o seu bidente, podendo usá-lo de maneiras diferentes que nem mesmo o melhor lanceiro dos céus Poseidon demonstrou usar. E ainda foi capaz de compreender tanto a forma de armadura do Kim quanto a forma da besta apenas observando-as pela primeira vez. E mais ainda, foi capaz de burlar as duas habilidades na pura força e inteligência, aumentando a potência do golpe e impedindo o Kim de refletir seu golpe com a forma da armadura, e se cobrindo de sangue para identificar onde a bolha o acertaria e então mudando o fluxo do seu Ki, burlando a forma da besta. Graças a isso, o ponto de QI vai ser do Tesla, mas o de QI Battle vai ser pro Hades. Hades tem uma gama de habilidades bem úteis para a batalha. Além das já citadas maestria completa no obidente, ele tem uma manipulação de ar ilimitada com as suas estocadas, que geram ondas de ventos capazes de machucar seus inimigos. Tem fusionismo, uma habilidade que envolve juntar dois objetos diferentes, como ele faz com seu bidente e o tridente do Poseidon, e todas as outras habilidades que os deuses de Shumatsu têm, mas sua principal habilidade envolve o seu trunfo no combate, a Desmos. Imbuindo sua energia vital no bidente, ele sofre uma transformação e fica extremamente poderoso, destruindo facilmente a defesa da Fênix do Qin Shi Huang, sendo capaz de atravessar armas divinas como papel, como diz o próprio Hermes. Sim, ela atravessa armas divinas com extrema facilidade, até mesmo armaduras divinas de cientistas carismáticos. Entretanto, Tesla também tem seu arsenal de habilidades. Além de seu intelecto genial e a sua memória sobre-humana, demonstrado quando ele diz que tinha o projeto inteiro do Super Automaton Beta dentro da sua mente, ele ainda tem com a sua armadura manipulação de plasma e eletricidade com o seu Plasma Pulse Punch, Plasma Pulse Jet Punch, Plasma Pulse Punch Twin, Plasma Pulse Punch Surprise, Plasma Pulse Punch Moebius e Plasma Pulse Punch Cross. Cacete, é muito golpe. Além disso, dentro da sua Jonas Gematria, o Tesla é capaz de flutuar e levitar, podendo alcançar a aceleração máxima de sua velocidade em apenas um instante. Essa velocidade é adaptável contra oponentes versados em batalha, como o Beelzebub. Porém, quando sua velocidade não funciona, o Tesla demonstra uma outra carta na manga, o Teleporte. O seu Tesla Warp, o nome da técnica de teletransporte do Tesla, tem uma série de restrições, como precisar de tempo para reativar, mais precisamente 63 segundos, ter que escolher um ponto específico para teleportar antes e guiar o seu oponente até esse ponto, uma limitação no número de vezes também, no caso 3. E outro grande problema do Tesla Warp é evidenciado pelo Hermes. Explica que por mais que o golpe seja um elemento de surpresa poderoso, após seu primeiro uso em um oponente com uma boa inteligência em batalha, pode prever os movimentos do Tesla e prever onde ele vai teleportar, que é o que acaba acontecendo na trocação final entre o Tesla e o Beelzebub. Apesar disso, tá evidente aqui que em questão de habilidades no geral, o Tesla tem notável vantagem em relação ao Hades. O Rei do Submundo só tem uma vantagem relevante de verdade nesse combate, que é a sua Desmos. E apesar do seu grande poder de fogo que ela entrega a ele, que pode acabar sendo um fator crucial em suas lutas, o Tesla acaba sendo bem mais versátil no quesito habilidades. Basta agora vermos como todos esses pontos que a gente falou vão conversar ou colidir entre si para o resultado final e também para o ponto mais importante, o matchup. Matchup, traduzindo, combinação é um termo usado para definir um confronto entre dois personagens que podem acabar se anulando graças às suas habilidades, poderes ou atributos. Esse ponto aqui é o mais importante porque não importa o quão forte ou rápido você seja, se as habilidades e técnicas do seu oponente são capazes de te superar e te counterar, você vai perder. Um bom exemplo de matchup decisivo que eu consigo pensar é uma Zanpakuto de Bleach usada pela personagem Nanaoi C, a Shinken Hakyoken, que tem a habilidade de absorver o poder de um deus e dispersá-lo em todas as direções. Ela é basicamente a única coisa em Bleach que era capaz de matar o oponente que ela e o seu capitão estavam enfrentando no momento. Oponente esse que, convenientemente, era um deus, o único tipo de criatura que essa Zanpakuto funciona. Contra qualquer outro tipo de oponente, ela não funcionaria. Mas como ela estava contra o oponente certo, e ela tem a habilidade certa para enfrentar esse oponente, foi o matchup perfeito. Esse é um ótimo exemplo de como a eficiência de habilidades, estatísticas e poderes variam dependendo do oponente que eles têm. Inclusive a gente viu essa luta recente, né, no anime de Bleach.
da Nanau contra esse deus. Porque realmente essa espada dela, o impacto todo dela é basicamente inútil. Porque, tipo assim, em batalha Mas aí é contra, foda contra ele. outros Shinigamis não ia adiantar nada, igual ele explicou no vídeo. Mas como ela tava contra um deus, e ela é basicamente uma espada que luta contra deuses, meio que certo. Devoradora de Deus. A Devoradora de Deus foi um matchup perfeito pra acabar esqueci o nome dele, mas com o Quinch lá, que foi o primeiro Quinch, né? E, cara, essa explicação de matchup foi perfeita, porque se o oponente tem uma carta na mão que cautela o seu poder, não adianta, né? Muito boa essa explicação. Estão enfrentando. Bora voltar pro vídeo. No caso do nosso Tesla versus Hades, essa é uma das grandes características que decidirão o vencedor desse confronto. Temos que lembrar primeiro que a zona gemátria do Tesla tem uma fraqueza muito grande, que é o fato de ela não ser utilizável com o chão da arena quebrado. A gente vê isso quando o caos do Bell destrói a arena por completo e os destroços acabam ficando no caminho do Tesla, forçando ele a desativar a zona gemátria já que a sua aceleração zero estava anulada. Com o seu primeiro golpe nomeado, o Persephone Kalichoron, o Hades já quebraria totalmente a arena, assim como fez contra o Kim, inutilizando a aceleração zero do Tesla. Sem a aceleração zero, os feitos de velocidade do Tesla são baixíssimos. Vocês devem ter notado que basicamente todos os feitos de velocidade do Tesla são dentro da zona e não fora. E sem ela na jogada, ele vai ter grandes problemas. Certo, mas o Tesla ainda tem 3 ótimas armas ao seu favor. O seu Tesla Warp, o seu PPP Moebius e o seu PPP Cross. O Tesla Warp é muito poderoso e com certeza surpreenderia o Hades e o acertaria por trás. Porém, o Tesla Warp não foi nem capaz de matar o Beelzebub. Imagina um Hades que tem muitos feitos de resistência, estamina e tolerância à dor. Seria um dano considerável, mas não o bastante para matar o Rei do Submundo. Acho que fica bem evidente que com a Desmos, o Hades seria capaz de danificar muito um Tesla fora da sua zona gemátria, que também havia sido acertada por golpes do Bell que não tem tanto destaque em velocidade, como o Soraftal. E pelo grande poder de fogo da Desmos, capaz de partir armas divinas como a armadura do Tesla, como papel, ele poderia dar muito dano no cientista. Porém, as esperanças ainda não estão acabadas para o Tesla. Ele ainda tem 2 grandes movimentos em seu arsenal, o PPP Moebius e o PPP Cross, que seriam 2 enormes problemas para o Hades. O PPP Moebius é uma chuva de spams de socos que o Hades provavelmente iria tomar muito dano e ser muito pressionado se ele optasse pela defesa. E o PPP Cross provavelmente o mataria se ele optasse por defender, assim como Zeus falou que iria acontecer com qualquer deus que estivesse no lugar do Bel ali. Ou seja, que estivesse defendendo e no meio do ataque em pinça do PPP Cross. Qualquer deus ali morreria. O problema é que o Hades não é um personagem que defende, ele é um personagem que ataca. Se o Tesla começasse as suas sequências de socos que geram o PPP Moebius, o Hades ia simplesmente lançar uma Icoreus. O seu golpe mais forte com a Desmos ia destruir o Tesla, provavelmente arrancando o braço dele assim como ele fez com o Kim. E quanto ao PPP Cross? Esse seria um grande problema pro Hades. Vamos imaginar um Hades na mesma situação que o Bell tava, no meio do ataque em pinça que estava vindo naquele momento. Assim como o Bell, o Hades tem uma grande noção tática, então como evidenciado pelo Hermes, ele provavelmente preveria o movimento, mas diferente do Bell, ele não iria defender que nem ele estava anteriormente. Ele, assim como ele sempre faz, atacaria com todas as suas forças. Pela frente, um PPP do Tesla contra o Icoreus do Hades, e por trás, o punho do Tesla a se aproximar. Quem venceria nesse inevitável conflito? A resposta para mim é óbvia. A letalidade do PPP Cross consiste em um movimento em pinça que acerta tanto à frente quanto atrás da cabeça do seu inimigo. O Zeus explica isso. Porém, o Hades iria colidir o seu Icoreus com o PPP da frente. Esse punho da frente não iria atingir o Hades, e sim seria partido ao meio e provavelmente o próprio Tesla ia ser empalado, ou no mínimo ia sofrer um dano letal por tomar todo esse poder de frente. Porém, ainda tem o punho de trás. Ele faria alguma coisa? Eu acredito que sim, ele provavelmente acertaria a cabeça do Hades, mas graças ao AP do Tesla não ser tão alto e a resistência do Hades ser muito grande, eu não creio que esse seria o fator que iria matar o Hades. Afinal, o golpe em pinça que ele almejava não aconteceu porque o punho da frente teria sido demolido pela Icoreus nessa situação hipotética que a gente construiu. O máximo que poderia acontecer é um empate, os dois morrendo nesse confronto de PPP Cross versus Icoreus, mas as chances estão muito mais a favor do Rei do Submundo. As estatísticas físicas do Tesla são impressionantes até certo ponto, mas se equivalem na sua maioria contra o Hades. E a sua única coisa que poderia dar ele uma vantagem, no caso a zona gemátria, é burlada pela destruição da arena que o Hades causa. Infelizmente, o Tesla é um personagem poderosíssimo, mas que tem limitações muito graves, e essas limitações nas suas habilidades é um dos principais motivos para sua derrota aqui. E aí, discorda da minha análise? Faz o seguinte, comenta aí embaixo no vídeo a sua opinião de por que o Tesla ganha ou por que o Hades ganha e entra no server do Discord do canal. Lá eu vou poder debater com você bem melhor do que na seção de comentários do YouTube.
Vai ser lá no server que eu vou passar a decidir os próximos confrontos aqui do quadro do Quem Venceria. Então entra lá pra já escolher o próximo confronto. Não... Não, Muito massa. Eu acho que o Hades ficou com essa vitória, né? Porque mesmo que, igual ele falou, acho que mesmo que tivesse nessa última situação ali, eu acho que o Hades ia conseguir Eu acho empalar que o... não ia ser o golpe suficiente pra matar. Né? Falou, provavelmente tá ele ia nocaute, talvez... Assim, ele ia empalar o Tesla e talvez sofrer o dano do... Talvez ele ia ficar muito machucado. É, mas não igual é eu te falei, suficiente. talvez eu acho que poderia ser talvez uma situação em que ele mataria o Tesla e talvez o Hades fosse nocauteado, tá ligado? Tipo assim, tomasse o hit e talvez caísse no chão. Mas eu não sei se ele morreria, né? Se ele, já que o golpe efetivo teria que ser da frente e atrás, né? Pra funcionar o golpe do Tesla. Mas ele tem muita resistência, então... Eu acho que igual ele falou ali, se aquele campo que o Tesla faz não tivesse aquele... Pô, é muito paia, porque tipo, se ele destruir o campo, ele já não consegue usar. E a reação dele parece que ele tem é justamente naquele campo. Então, talvez se ele tivesse aquele campo ali o tempo inteiro... Mas aí... não ia ter como, não. não, sim, mas se não tivesse essa restrição de simplesmente destruir o chão, porque eu achei muito paia isso. Assim, simplesmente destruir o chão e não funcionar. Pra mim, não sei se faz tanto sentido essa restrição, sabe? Mas se não tivesse essa restrição, acho que talvez o Tesla teria muitas chances de ganhar. Mas já que tipo, ele consegue destruir isso praticamente com um golpe, toda a arena, e já não vai funcionar aquilo ali do Tesla, que é o que dá a reação, que ele consegue ter mais reação, né? Dentro daquilo lá, tem uma velocidade maior, com certeza eu vou de Hades. Com certeza também. Hades também? Óbvio, desde o início do vídeo, antes de começar, eu já era Team Hades. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no canal. Quem vocês acham que venceria? A gente ficou com o Hades. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que venceria e por quê. Porque pra gente ficou com o Hades mesmo. Então é isso, caçadores. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo muito diferente que a gente trouxe pra vocês. A gente pretende trazer mais vídeos desse tipo. Então já deixa muito like pra gente entender que vocês querem mais vídeos, tipo né? de vídeo, né? Exatamente. Compartilha. Ativa o sininho da notificação, que a gente posta todo dia, 7 horas. Exatamente. Se inscreve, né, pra ajudar a gente. Então, vídeo todos os dias, 7 horas. É isso. É isso. Tem muito vídeo pra vocês, muito react, muito rap. Agora tem vídeos aí diferenciados que a gente vai estar trazendo, então já deixa nos comentários. E sem mais delongas, eu quero ficar um vídeo longo. Sim, verdade. Então, até mais, caçadores!